Prezados irmãos, prezadas irmãs, nós estamos iniciando o nosso Lições Espíritas de hoje. Nós hoje vamos fazer uma reflexão sobre um ensaio teórico feito pelo senhor Allan Kardec, que está no Livro dos Espíritos. Ele chamou de Ensaio Teórico das Sensações nos Espíritos. Nós estamos aprendendo com o Livro dos Espíritos a natureza, a continuidade, né, natural da vida após o desenlace. E que, tanto como encarnado como desencarnados, nós participamos da mesma lei. O que mexe comigo aqui vai mexer comigo lá no mundo espiritual e vice-versa. Com a diferença de que, quando eu estou encarnado, eu estou num corpo físico. E estando no corpo físico, eu tenho as limitações do corpo físico, mas, em contrapartida, eu tenho as oportunidades que o corpo físico me oferece. Por exemplo, ele abafa essas frequências que nós vivemos nelas, nós vivemos no mar de ondas, ele abafa essas frequências, ele me faz esquecer o meu passado para que eu consiga construir um presente melhor que vai resolver o meu passado. Ele me coloca próximo às circunstâncias que eu preciso, por exemplo, familiares, sociais, profissionais, sabe? Ele me ensina que eu tenho que ter disciplinas para caminhar, disciplinas para buscar alguma coisa com mais cuidado, porque se eu saio disparada no morro abaixo, eu me arrebento todo. Se eu tiver que subir uma ladeira, eu tenho que saber subir aquela ladeira com respiração ritmada. Então, o corpo físico me dá tantas, mas tantas oportunidades que eu preciso dele, você precisa dele. Enquanto estamos encarnados, ele é a nossa ferramenta, é o nosso templo. Como disse Pedro, né? O corpo é o templo do espírito. Então, quando nós estamos no corpo, nós estamos num templo abençoado que está nos fortalecendo a nossa condição perispiritual para outros e outros avanços. Não é isso? Nós temos trilhões de células sob o nosso comando enquanto estamos no corpo físico, porque elas precisam de um comandante, de um capitão desse navio, e nós somos esse capitão. Agora, é preciso saber essa vida, é preciso saber o que eu mando para dentro de mim, do meu corpo físico, as toxinas, que muitas vezes eu mando até rindo, brincando, divertindo. Uma diversão, uma brincadeira, um riso meio que fora do eixo da lei natural. Então, o corpo físico está me adequando. No futuro, quando os corpos físicos forem mais sutis, e serão, né, por estudos aí da engenharia genética, sabe-se que o corpo físico do futuro será bem mais sutil e que um bifinho de 100 gramas pode matar a pessoa pelo processo de fermentação muito acentuado dele, que dirá uma bebida alcoólica, né? Então, vejam vocês que o corpo físico de hoje já está me ajudando a ter mais higiene, coisa que eu não tinha antes, né? No passado, a gente não tinha tanta higiene assim, né, gente? Nós tomávamos banho de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Hoje não, hoje nós tomamos banho diariamente, né? Até mais de um banho por dia. Nós escovamos dentes, nós usamos é, uma, uma, uma forma de uma boa aparência, né? As mulheres com maquiagens, com fazer o cabelo, isso tudo me diz é proposta do corpo físico. Ele está nos ajudando a isso, sabe? Nos ajudando aquele que quer, né, a ter um tempero melhor na sua alimentação, não comer de mais nem de menos, na medida certa. Isso tudo o corpo nos oferece, e isso tudo, muitas vezes, nós nem pensamos. A gente vai vivendo, e não vamos apropriando dessas informações que o corpo físico traz para nós. Então, quando a gente vai desencarnar, então nós vamos fazer uma avaliação do que foi a nossa vida terrena. Como é que ela foi? Como é que eu agi aqui, ali, acolá, né?
se eu fiz coisas boas, as coisas ruins, como é que eu posso corrigir? E nós temos essas sensações, né, essas percepções, né, que vão nos trazendo cada vez mais informações. Ainda somos espíritos de baixa frequência, de pouco conhecimento da espiritualidade, ainda somos espíritos muito ligados às sensações imediatas que o mundo físico oferece, né? Somos ainda essas pessoas, esses espíritos de baixo nível espiritual, mas nós vamos crescer. Essa é a nossa proposta. Então, a doutrina espírita está trazendo para nós a informação deste crescimento. Ela não está me livrando dos meus erros. Não. Ela está me ensinando como eu faço para me livrar deles. A tua fé te curou. É o que Jesus dizia quando aparecia uma cura lá. As pessoas chamam de milagres, né? Então, aparecia lá uma cura. E aí ele fala, a tua fé te salvou. Ou seja, você chegou, se elevou no padrão da cura. Então, você fez o trabalho. Agora, não voltes a errar para que não te aconteça o pior. Então, isso o Senhor Jesus foi claro nas suas orientações aqui para conosco. Agora, eu quero viver isso, eu estou pronto, propenso, amiga dessa informação. Se eu não tiver, eu vou viver aí a vida que eu quiser viver, mas com certeza eu vou também colher os frutos que eu plantar aqui. Isso já está muito mais falado. A gente só repete para contextualizar, né, o raciocínio, mas é preciso ter cuidado, sabe? É preciso que a gente se veja como um espírito em proporções, né, que pode chegar a superioridades bem rápido, basta que a gente queira. Então, o nosso estudo de hoje é isso, é um estudo, um ensaio teórico que Allan Kardec fez sobre sensações dos espíritos. E vamos acompanhar esse ensaio teórico de Allan Kardec e para ver até que ponto, né, ele vai nos ajudar nesse presente momento. Porque às vezes você está assistindo esse trabalho, esse vídeo, mas não está muito disposto ou disposta a fazer uma mudança no seu comportamento. Então, é preciso que você tenha bastante informações. A gente vai semeando, né? E a gente vai buscando pegar essa semente e fazer com que ela nos transforme, com que ela nos instrua. Hoje nós vamos jogar a semente de Kardec, bem direto de Kardec, do codificador da doutrina. Tudo que mostramos aqui será o raciocínio dele. E aí nós vamos pegar esse raciocínio e a gente vai conhecer o codificador e a gente vai conhecer a proposta dele para este assunto. Então, meu amigo, minha amiga, estejamos firmes nesse conhecimento para que ele nos seja assim muito útil. Vamos a ele? Então, as bênçãos do Senhor Jesus, que ele nos abençoe e nos proteja em mais essa atividade, em mais esse trabalho, em mais esse aprendizado, né? Então, vamos aqui, olha. Quanta coisa se tem para aprender quando estudamos o livro dos Espíritos. Allan Kardec foi um irmão amigo e sábio que nos abre os entendimentos para a superioridade da vida. A codificação é o instrumento ideal para sermos mais e melhores. Você observa, meu amigo, minha amiga, que Allan Kardec não se posta como aquele grande, né, avatar da humanidade, aquele espírito superior que vem para dar as determinações, para criar isso ou aquilo. Não. Ele vem para dar uma informação. Olha, a informação é essa. É assim como Jesus fez, né? Jesus nos trouxe a informação. E a formação depende de nós. Então, Kardec faz a mesma coisa. Ele usa a pedagogia de Jesus. Eu te formo, vou te ajudar. Agora, a proposta de modificação é sua, sempre será sua. Eu não posso interferir nela. Não é? Então, ensaio teórico da sensação nos espíritos. É o nosso Lições Espíritas de hoje. Então, vamos começar aqui. O que é o espírito? Nós estamos na questão 523 do Livro dos Espíritos. O que é o espírito? Eles vão dizer que é o princípio inteligente do universo. Princípio inteligente do universo. Porque o universo é contido de matéria, espírito e, acima de tudo, Deus. Assim que está no Livro dos Espíritos. Né? Matéria,
Espírito é, acima de tudo, Deus. Então, o Espírito é o princípio inteligente do universo, porque Deus atua em toda a criação. Neste universo, quem é o princípio inteligente? É o Espírito, nas suas gradações, né? Então, nós hoje fazemos aqui as coisas simples da Terra, né? As coisas que nós podemos fazer aqui na Terra. Os espíritos superiores vão fazendo em outros níveis, em sistemas solares, em galáxias, em planetas superiores, e por aí vai, porque é o que eles sabem, né? Que eles podem, e nós podemos aqui. Aquilo tudo que nós fazemos aqui, nas nossas profissões, né? Nas nossas lidas diárias. Qual é a natureza íntima do espírito? Bom, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele é nada, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Nós temos dito isso, né? Muitas vezes, sabe? As pessoas falam assim, Deus não existe. Deus não existe. Então, se Deus não existe, tudo veio do nada. Assim, tudo que você mexe aqui, tudo que você toca veio do nada. Porque não tem uma inteligência que criou isso. Porque não existe, Deus não existe. Muito bem. E aí, se Deus não existe, só tem o nada, então eu sou o nada. Você é o nada. Nós viemos do nada, somos nada. Tá vendo se isso tem lógica? Então, quando a doutrina materialista, lá do século XVIII, XIX, começou a ser implantada no mundo, eles partiam desse princípio que tudo é matéria. Tudo é matéria, não precisa de Deus, porque nós já sabemos como é que a matéria funciona, quais são os argumentos da matéria na sua funcionalidade, na sua criação e funcionalidade. Nós já sabemos disso, então não precisamos de Deus. Então, isso foi um erro tremendo daqueles cientistas, né? E da ciência que ainda prega isso. E das pessoas que ainda pregam isso. Porque é muito simples, gente. Não tem Deus, não tem nada. Então, se não tem nada, eu sou nada. Você é nada. O próprio Spinoza andou dizendo, né, que nós somos assim um mar, somos um mar murmurante, e numa onda sobe uma gota, e depois essa gota se desfaz e desce, que essa gota somos nós. Olha, eu admiro o Spinoza, mas eu acho que isso aí está meio confuso para o nosso entendimento. Nós somos espíritos, filhos de Deus, somos essências divinas em trânsito, em movimento e em crescimento. É isso que somos. E tem um ser, uma entidade, uma inteligência superior que criou e conduz tudo isso. Ou então, meu amigo, minha amiga, você vai me explicar como é que um legume se faz no seio da terra, né? Como é que uma planta nasce, como é que o vento vem, como é que a Lua, né, se estabelece naquela órbita dela lá para ajudar a Terra, como é que nós nos estabelecemos na órbita do Sol, naquele processo interessante, né, que um grau a mais ou a menos não teria vida aqui. Então, tem que explicar isso. Então, a própria ciência, que é fantástica, quando ela descobre essas coisas, que ela resolve essas coisas, ela mesma nega que tem um ser que criou isso. Olha, isso não dá. Então, nós não estamos aqui protegendo, né, politicamente nenhuma ideia, mas nós estamos colocando em estudos aquilo que nos chegam. Você vai refletir também. Se a sua ideia for contrária, por favor, manda para nós a tua opinião para a gente poder analisar juntos. Tá bem? Então, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe, senão não existiria o que existe hoje, né? Bom, vamos dar continuidade. A questão 24, Kardec pergunta, é o espírito sinônimo de inteligência? Então eles vão responder, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outra, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa, né? Então, a inteligência, ela é espírito. Então, espírito e inteligência. Então, o espírito seria uma inteligência? Então, a resposta é: a inteligência é um atributo do espírito, né? Mas que elas se confundem num princípio comum, de sorte que para nós é a mesma coisa. Então, se a pessoa é o inteligente do mal, então ele é o espírito do mal. Se a pessoa é inteligente do bem, o espírito do bem. E assim sucessivamente, mas sabendo que a inteligência, minha gente,
é um atributo do espírito, que vai sendo desenvolvido à medida que a gente vai evoluindo. Ela não é um espírito só, ela é um atributo. Na questão 25, o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores, o som da luz e o som é do ar? Bom, são distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então, a matéria, digamos que é uma ferramenta, né? É um instrumento no qual o espírito atua para o seu crescimento. Tá? Então, o espírito está sempre tocando, né, a luz, porque está sempre em evolução. Essa imagem que está aqui do lado, olha, o espírito sempre toca a luz. Por quê? Porque a luz é a representação do seu caminho a ser seguido. Então, nós temos que buscar esses caminhos, sabe, minha gente? É isso que nós temos que analisar, buscar o caminho da luz. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou eles são eles mesmos que se melhoram? Então, são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. O importante é que o Livro dos Espíritos ele está sempre nos ensinando o movimento para cima. E a gente insiste em ficar cá embaixo. Lembra da caverna, o mito da caverna de Platão? Que um lá saiu da caverna, que só via sombras e viu a realidade, e os outros não queriam sair de lá? Então, o Livro dos Espíritos é aquele que sai da caverna e vai ver a realidade. Agora, eu quero ficar preso nas sombras? O seu direito. Ninguém vai interferir no seu direito. Mas pensa bem, nossa representação gráfica aqui, ela está mostrando um espírito que de repente entendeu que ele é luz. Então ele vai crescer nessa luz. Que a gente possa fazer isso. Nós somos luz, né? Somos filhos da luz, projetos da luz. O próprio corpo físico, nossos átomos vieram do Sol, que é luz. Então tudo é luz. Por que eu insisto nas trevas das ignorâncias, das coisas erradas, das escolhas perniciosas, perigosas? Para que eu insisto nisso? O que isso vai trazer para mim de produtivo? Né? Na harmonia da vida, na conquista de cada dia, vai o espírito aprofundando e crescendo, transcendendo e espraiando nas ondas do cosmos que o aguarda como filho bem-amado. Aí está. Na harmonia da vida. Olha que coisa linda essa harmonia, né? Na conquista de cada dia. Vai o espírito aprofundando e crescendo, transcendendo e espraiando nas ondas do cosmos que o aguarda como filho bem-amado. E nós temos que querer isso aqui, sabe, meus amigos? Querer entender essa coisa linda que é o universo, tá certo? Aqui também, olha, eis a dinâmica da vida, eis a vontade do Criador. Nós estamos nisso. Nessa dinâmica da vida. Se você não está vivendo isso, é porque você não quer. Ah, eu não posso. Pode. Sabe por quê? Porque a beleza, a plenitude da vida está na formiguinha quando ela carrega uma folha maior do que ela e mais pesada do que ela. Ali está a plenitude da vida. Então, a plenitude da vida está em tudo. Em tudo. Imagina se está na formiguinha, imagina se não vai estar em você. Só que a gente tem essa mania, né? Se não atender aos meus desejos imediatos, está tudo muito ruim. E às vezes o meu desejo imediato é um desejo ruim que não vai fazer bem para mim. Então a vida tira isso e me dá outra coisa. E eu não quero outra coisa, eu quero aquilo. E aquilo não vai ser bom para mim. Guarde isso. Pense nisso. Então, o ensaio teórico da sensação nos espíritos. Está no livro dos Espíritos, segunda parte, no capítulo 6, da vida espírita. É uma conclusão desse capítulo da vida espírita. Tá? Capítulo 6. Então, vamos ver o trabalho agora de Allan Kardec nesse campo. Né? O corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física.
De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se e nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzir o efeito desse mal, como se real fora? Não as vemos até causar a morte? Então, minha gente, a alma, ela é livre. Não, ela não sofre. A alma é pura. Ela tem o atributo da beleza, da pureza. O que sofre são as lembranças que nós levamos daqui para o mundo espiritual das nossas dores físicas e lá das nossas dores morais. Então, dor não é da alma. Dor é efeito de uma causa que foi gerada por má escolha. Então, eu fico com aquela lembrança. Eu fiz uma escolha. Tem pessoas que às vezes cometem um engano e que vai durar séculos para ele se resolver daquele engano. Ele vai sempre sentir essa dor física ou moral daquele engano. Então, sentiu dor, para e reflete. Por que está doendo? O que está doendo? Você vai ver. Se é uma dor moral, a lembrança virá. Tem alguma coisa que eu não lembro, mas que está doendo. Alguma coisa está faltando. Então, é o momento do ajuste. Vamos pela prece, pela oração. Senhor Jesus, por que está doendo, né? O senhor pode me ajudar a eu entender isso? Tem pessoas que nascem tristes, vivem uma vida tristes, lembranças do passado. Outras pessoas têm doenças físicas, que são também recuperações de más escolhas, que pode ser uma recuperação de uma escolha má feita na própria encarnação. Não precisa vir de outra encarnação. Então, nós temos que tomar muito cuidado do que aquilo que a gente faz, para a gente não ter que sofrer isso. Sabe? Quando eu estou na ação, eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes quando eu estou na dinâmica da vida, na ação da vida, eu às vezes deixo de ser cuidadoso ou cuidadosa. Então, quanto mais ação, quanto mais dinâmica você tiver aí, mais você deve se perceber nessa dinâmica. Como é que eu estou nessa dinâmica? O que eu estou fazendo? O que eu estou ajudando? O que eu estou contribuindo? É, de fato, uma contribuição para o bem a partir das leis naturais? Se não for, repense, tá, meu amigo, minha amiga? Aí nós temos uma coisa muito interessante, olha, toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede, ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta intenção. Lícito, portanto, será admitir se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Você vê, foi amputada a perna dele, está aqui a amputação, e ele sente a perna ainda. Já não existe mais a perna física, né? Foi amputada. Então, nós temos aqui a sensação do perispírito, né? Ou então uma sensação mental da perna quando existia aqui. Pode ser a do perispírito, que você não vai amputar o perispírito, talvez não, né? Não sabemos ainda, os espíritos não ensinaram isso ainda, mas pode ser uma sensação do perispírito que está aqui, como uma sensação da mente, de que aqui existiu uma perna. Está vendo como é que é tudo mais complexo do que a gente imagina? Né? Vamos, vamos continuando, né? Aqui nós temos um espírito mais ou menos livre, né? Um estudo aprofundado do perispírito, que é tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis no estado em que o espírito vem encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais, e inúmeros outros fatos, muitas luzes lançaram sobre essa questão, dando lugar à explicação. Depois passamos a resumir. Então, aqui está o espírito livre do corpo físico, o perispírito. Ele aqui está todo vaporoso, iluminado, né? Está todo bem, porque esse espírito, naturalmente, fez muita coisa boa, né? Ele se livrou. Essa é a representação de um espírito assim, né? Então, veja bem, se eu chego no mundo espiritual, quando eu chego no mundo espiritual, o que vai ser determinante para mim?
exatamente isso. Como é que eu estou, perispiritualmente falando? Eu tenho noção da vida? Eu sei que a vida não acaba com o desencarne? Eu cuidei de mim enquanto encarnado? Eu renunciei coisas que podiam ser prejudiciais para mim? Né? Então, eu me deixei absorver pelos gozos materiais, né? Não, vamos curtir a vida, vamos fazer acontecer. Só que isso são toxinas, muitas vezes, toxinas mentais, líquidas e sólidas. Não preciso saber disso. Meu amigo, minha amiga, esse estudo, esse ensaio que Allan Kardec faz, nos coloca face a face com a realidade. Pensa nisso. Nós estamos face a face com a realidade. O que nós fizermos aqui vai repercutir, ou aqui mesmo, ou no mundo espiritual. Então não adianta querer falar assim, mas quando eu morrer, acabou. Não entra nisso, porque você pode chegar no mundo espiritual e achar que acabou e ficar lá perambulando, feito um morto-vivo lá. Sabe? Como aquelas almas penadas que eles falam, né? Almas penadas, que não chegam a um acordo com ela mesma. Não, acabou essa época. Né? Presta atenção, meu irmão, minha irmã, acabou essa época da ignorância do mundo espiritual. Acabou, acabou. Hoje nós sabemos. Então, nem ilusão de que lá é um paraíso e nem a tristeza de que lá é um submundo, um tártaro, uma geena. Nada disso. É uma realidade que eu construo, que você constrói. O que você quer lá? Onde você quer ir? Ah, eu tenho medo de ir para um umbral. Então, se prepare aqui, passando meio. Né? Veja as suas sensações, a sua busca de sensação material. O que você está buscando? O que te leva aqui? Né? É isso que nós temos que analisar dentro dessa nossa vivência. Né? Então, vamos dar continuidade aqui às reflexões de Allan Kardec. Olha. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente do fluido universal. O que é? Então, o perispírito vai fazer esse laço, né, entre o espírito e o corpo físico. E ele vai tirar esse laço, esse perispírito é tirado do fluido cósmico universal, tá? Que a gente já estudou aqui, né? Fluido cósmico universal. Então, ele participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. Olha só. Então, ele é material. O perispírito é material, só que é uma matéria, essa matéria densa, não é essa matéria densa, é a quinta essência dessa matéria. Ok? É o princípio da vida orgânica, porém, não da vida intelectual, que reside no espírito. Porque o perispírito também é governado pelo espírito. Precisamos saber disso. Quando eu vou desencarnar, quando eu estou desencarnado, eu estou vivendo no mundo dos espíritos com o perispírito. É igualzinho o nosso corpo físico, ou se a gente quiser mudar, ele pode ser mudado também. Eu desencarno muito velho, quero ficar mais jovem, então eu posso fazer essa plasticidade, tá? Eu sou muito alto, eu quero ser uma altura mais média, eu sou muito baixo, quero crescer para uma altura média. Tudo pode acontecer com o perispírito, porque ele é plástico, né? Ele é moldável, tá? Mas ele é regido pelo espírito. A inteligência é do espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos servindo de condutos localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Então, quando nós estamos no corpo físico, né, o perispírito vai limitar as nossas sensações. O corpo físico vai limitar, desculpe, é o contrário. O corpo físico limita as sensações do perispírito. Quando nós estamos fora do corpo físico, o perispírito deixa essas sensações ampliarem ou se desgrudarem, né, daquelas limitações. O cérebro, gente, é muito sensacional, mas ele é muito limitador, né? E tem que ser assim, porque nós precisamos do corpo físico, nas estruturas que ele tem. Aqui nós temos uma outra informação bastante interessante, né? Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente com as do corpo.
Essas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é do corpo, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. Então, veja, ele faz essa relação, né, de perispírito com corpo físico, vida espiritual com vida corporal. Tá? Então, no corpo, a gente tem as dores que o corpo nos oferece. Muitas vezes, minha gente, quer dizer para você que a dor que o corpo transmite, na verdade, não é do corpo, é do perispírito. E a gente não sabe identificar isso. Não tem umas dores esquisitas que, de repente, do nada parece, você vai no médico, não tem nada, faz exame, não tem nada, mas a dor está aí? Então, é uma dor que está no perispírito e está refletindo no corpo físico. Então, veja bem, quando eu estou fora do corpo físico, eu não sinto calor, nem frio, nem coisa alguma que me impressiona quando eu estou no corpo físico, mas eu tenho a sensação de sentir isso. Então, esse estudo, esse ensaio de Kardec, ele está nos iniciando na vida espiritual. Percebem isso? Ele está fazendo um trabalho de iniciação nossa de espíritos encarnados para os espíritos desencarnados que seremos. Como que será aquilo lá? Se eu sou desencarnado, começar a sentir muito frio, muito calor, é uma sensação que eu levo comigo na mente. Então, eu vou procurar, né, os espíritos superiores para me ajudar. Aí eles vão usar as técnicas que eles têm e vão me ajudar. Então, é um ensaio preparatório para a desencarnação. Presta atenção. Aqui, nós temos o seguinte: a dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Veja bem, a pessoa está chorando, né? E o perispírito está ali, livre do corpo. O que é isso? É uma lembrança. Às vezes a pessoa sofreu muito aqui antes de desencarnar. Por exemplo, essas doenças invasivas e que levam o espírito a ficar, né, muito tempo internado, tomando aquelas medicações e tudo, aquela dor, tem dores alucinantes, né, aqui no corpo físico, antes da pessoa desencarnar. Quando ele chega no mundo espiritual, ele pode continuar sentindo essas dores, vai depender muito de cada um, né? Mas ele pode continuar sentindo essas dores, só que já não são mais as dores do corpo, são reminiscências daquilo que ele viveu. Tá? Fica impregnado de lembranças o perispírito. O perispírito é uma história que nós temos, né? Está contada no perispírito. As nossas memórias, as nossas lembranças estão tudo aí. Então, eu desencarno depois de uma dor muito lancinante, né? Muito forte, de um problema de remorso, por exemplo. Tem pessoas que desencarnam com grandes remorsos, grandes sentimentos de culpas. Então, ele chega no mundo espiritual e continua sentindo isso. Aí é do perispírito. Agora, se ele sente uma dor que seria do corpo físico, aí é reminiscência. Tá bom? Aí o choro vai acontecer mesmo, né? A lágrima vai rolar como uma compensação de uma emoção. Agora, vejam só, ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Está aí, o corpo, né, está no estado mórbido, já de cadaverização, e o espírito está saindo dele. Os técnicos, né, estão aqui ajudando, e ainda alguns recursos da medicina atual, né, ou da medicina espiritual. Então, está aí. Ele está saindo e os espíritos estão ajudando a ele. Então, ele está olhando o corpo. Então, funciona mais ou menos assim, tá, gente? Por isso que quando você for no velório, vá com calma, vá com cuidado, porque pode estar acontecendo isso lá. O espírito está saindo do corpo ainda não desligou completamente do corpo. Então, ele está precisando de quê? De oração, de silêncio, de harmonia, né? Para que ele possa fazer essa função aí.
Então, vamos lá. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Acontece isso muito. O espírito desencarna e não sabe o que está acontecendo. Existe uma perturbação, né? Ali que pode ser longa ou não. Ele fica meio perdido. O que está acontecendo comigo? Então, principalmente quem não conhece esse processo, né? Como nós estamos estudando aqui. Crê não estar morto. Por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo e sabe que ele pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-nos certa vez um suicida: Não, não estou morto. E acrescentava: No entanto, sinto os vermes a me roerem. Muitas vezes isso acontece com o suicida, né? Porque ele tem ligação ainda com o corpo. Pelo do pretérico, né? Ele está ligado ao corpo, que é um corpo perto do corpo físico, que transmite energias para o corpo físico. Então, o do pretérico tinha vida, tinha energia para mais tempo, e ele tira o corpo, ele mata o corpo antes dessas energias acabarem. Então, ele sente as sensações dos vermes roerem, o odor fétido, né, do corpo em decomposição, junta isso o remorso, né, um monte de perturbação que ele acha que ia morrer, não morreu, então essa coisa toda acontece, né? Isso é sério, meu amigo, minha amiga. Nós temos que conversar muito, a sociedade precisa muito dialogar sobre isso, para que haja menos suicídios no mundo. Né? A cada 39 segundos, há um suicídio no mundo. As pessoas não sabem disso. E chegam lá e sofrem muito. Né? Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o hiperespírito, e ainda menos o espírito. Roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Na verdade, é um efeito de estrutura energética e de estrutura de ressonância, né? O que está acontecendo no corpo ressoa no perispírito, o espírito sente. Tá? Cuidado aí com a tua vida, meu irmão, minha irmã, cuidado. Muito cuidado, porque a gente recebe de Deus e a gente tem que seguir até o fim. Era antes a visão do que se passava com o corpo, o qual ainda conservava ligado ao perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, porque ele não fora em vida roído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Então, o que ele sentia era os vermes roerem aquele corpo naquele momento e repercutia no espírito através desse laço, né, que une o do pretérico ao perispírito. O do pretérico é ligado ao corpo. Então, é uma corrente. O do pretérico é uma corrente. A corrente passava o perispírito para o espírito. Então, o suicídio acontece muito disso. Muito. Às vezes, também em acidentes, né, o corpo está sofrendo, né? Assim, os germes ali estão, os órgãos estão em estados ali desarmônicos, né? Que o espírito pode ter a sensação de que esteja acontecendo com ele, mas é com o corpo que está repercutindo nele. Ora, esse é um estudo que todo mundo devia se interessar por ele, né? Que todas as universidades, todas as faculdades, o ensino médio, fundamental, devia tratar disso, para evitar algum problema lá na frente. Por quê? A gente não sabe a hora que vai desencarnar, pode ser criança, jovem, adulto, né? Não se fala que é só velho, né, que vai desencarnar. Aí tá, né, uma ligação energética, né, que vem do pretérico para o corpo e do corpo para o perispírito. Aconteceu qualquer coisa com o corpo, a repercussão vai acontecer no do pretérico e no perispírito, sabe? Então, precisamos ter uma vida muito reta, muito digna, muito honrada, porque nós vamos ter que passar por essas situações, que é coisa do passado, né? Coisa que a gente não sabia que era errado, mas agora a gente sabe.
Então, nós temos que nos apropriar muito de valores éticos e morais. Eu falo isso para vocês porque eu tento fazer isso para mim, eu não estou dando lição para ninguém. Isso é que eu tento fazer para mim. Tem hora que tem vontade de chutar o pau da barraca, né? Assim, mas não é hora para isso mais. Acabou essa fase. Agora nós temos que lidar com outras generalidades da vida que vão nos levar a ser espíritos superiores, pelo menos menos ligados a esse cômputo de matéria. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, pois já não haver nele espírito, nem perispírito. Este desprendido do corpo experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela lhe se torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, lógico será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como no corpo que morreu. Kardec faz aqui um estudo muito profundo, né? Então, se o corpo físico não tem espírito, então não vai sentir mais nada. Se acontecesse do perispírito também não ter espírito, o perispírito também não sentiria nada. Só que o perispírito fica ligado ao espírito. Aqui está o espírito no meio, tá vendo? E o perispírito está ligado a ele, ó. E aqui o corpo que ficou fora, né? Então, o corpo não tem mais espírito aqui, animando ele. Então, ele vai decompor-se. As energias não chegam mais, as energias sustentam todos os plexos, né? Todos os órgãos interligados e funcionando. Aí acabou. O espírito é que era o grande gestor disso. O espírito saiu. O corpo, então, vai ser decomposto e o espírito continua ali, continua aqui no perispírito. Aqui é uma fração, né, do espírito ainda. Então, é isso que vai acontecer conosco no dia do desencarne. Está vendo como que está sendo explicado para nós? Não tem mais aquele negócio de eu não sabia. Ah, se eu soubesse. Não tem mais isso. Agora a gente já sabe. Tá? Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, de onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride. E isso é à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Ou seja, quanto mais a gente vai evoluindo, menos o perispírito é grosseiro. E chega um ponto que a gente não precisa mais do perispírito. O espírito somente por ele resolve. Agora, se ele tiver que vir para um mundo material, então ele apropria do fluido daquele mundo, o fluido cósmico que está naquele mundo, e o perispírito dele retorna, porque está nas memórias do espírito a criação desse perispírito, cabeça, tronco, membros, né? E os órgãos que ele vai precisar. Tá? Mas, dir-se-á, desde que, pelo perispírito, é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito. Sendo o espírito puro, inacessível a umas, deve ser igualmente às outras. Assim é, de fato, com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. Então, o espírito superior, olha isso aqui, ó, ele vai sentir sensações do universo, né, fora da matéria densa. E, do outro lado, não, ele vai sentir as sensações da matéria densa, do que compõe a matéria densa. Então, a matéria densa ela tem conotações, ela tem estruturas, ela tem densidade, porosidade, né? Ela tem ressonâncias, campos eletromagnéticos, gravidade, isso tudo tem na matéria densa. Então, a sensação que o espírito vai receber do perispírito é isso. Quando ele está livre, não, aí ele está na sensação do mundo fora da matéria densa, seja em qual planeta for. Se a matéria não for menos densa, ele vai sentir a sensação não de uma matéria densa, mas da pureza daquele momento, daquele ambiente. É isso para lá que nós vamos. A gente tem que entender assim, né? Às vezes a gente vai para esses lugares, enquanto a gente está ainda na matéria densa, a gente vai fazer lá uma espécie de um ensaio para o futuro. Vamos colocar assim.
E aí a gente fica lá no mundo desse, muito interessante, mas ainda com perispírito formado, e vendo, né, as coisas acontecerem naquele futuro que nos aguarda. Depois a gente volta, que o nosso campo ainda é aqui. É aqui que ainda a gente precisa progredir, tá? O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhe causam dos espíritos superiores, tá, gente? Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque, a esse respeito, somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá não vai a nossa ciência, diz Kardec. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo e não como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo eles a têm? Ignoramos-lo. Nós sabemos que a música celeste, né, é uma música suave, divina, que quando a gente ouve, a gente entra em êxtase. Mas a gente só sabe das nossas músicas daqui, né? Na atualidade, músicas muito densas, muito pesadas, que nos induz ao primitivismo dos batuques, né? Não, esses espíritos não têm isso, né? Eles têm toda uma outra percepção de sons que a gente nem imagina. Dizem que há um momento em que, quando nós atingimos uma certa evolução, que nós, ao transitarmos no universo com a nossa frequência, nós tangemos as cordas do universo e criamos a nossa melodia. Então, cada um vai criar a sua melodia frequencial, pelo que ele é. Percebe? Então, você está no universo tangendo as cordas e você ouve a tua melodia. Isso é maravilhoso, porque você se integra em você. Então, esse é o momento futuro. Então, veja o que você está usando hoje como sons, porque vão ficar gravados nas suas lembranças perispirituais. E você vai ter dificuldade, às vezes, de se soltar delas. Às vezes vai ter. Vamos colocar a tatuagem. A tatuagem, ela, no passado, ela era uma representação deífica, né, de um totem ou de um tabu. Então, aquilo era para lembrar a pessoa que existia um Deus, né, e que tem um tabu que você tem que respeitar. E aquilo era tinta que lavava e saía. Hoje, as nossas tatuagens, elas são representações, muitas vezes, que vêm das sombras do inconsciente. Coisas não resolvidas, reprimidas, né? Coisas que a gente queria que fossem, não são. Então, essas tatuagens, segundo estudos, elas têm uma frequência que altera a frequência do espírito, sabe? Então, não sei quando a gente chega no mundo espiritual, como que faz, se são retiradas, o que que acontece, mas tome cuidado, tá? Porque tatuagem altera a tua frequência, é o que eu posso te dizer até agora. Elas serão removidas um dia? Serão. Mas como? De que sentido? De que forma? Em quanto tempo isso? Aí nós não sabemos. Mas vai alterar a tua frequência. Então, se você tivesse a capacidade de sair no universo, tangendo as cordas do universo, então, provavelmente a sua música seria estranha, ela seria muito a sua com as da frequência da tatuagem. E poderia não ser uma música suave, poderia ser uma música confusa. Isso é para você refletir, tá? Se você não concorda, não tem problema. Mas é só para você refletir e você pensar mais seriamente sobre essas coisas, né? Então, vamos continuando, né? Olha só. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos, precisamente como é, por falta de termos próprios, a dos selvagens para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Então, tem coisas que acontecem nos planos superiores que a gente não pode saber, não tem linguagem para dizer para nós. Ah, isso é isso, assim, não tem o nosso vocabulário, e principalmente nas nossas cognições, ainda não tem, para entender. Assim como ele coloca aqui, né, o Allan Kardec, o selvagem não traduziria a ideia de ciência, arte e doutrinas filosóficas
que nós já conseguimos traduzir. Gente, é tudo hierárquico, e é tudo cíclico, e é tudo justo, e é tudo lógico. Entra nisso, porque se você não entrar, você vai achar que é o dono do mundo, né? Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos mais elevados, cujo revoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Então, Kardec está dando um avanço lá para o futuro. Vendo, isso existe, esse futuro existe. Então, como que é esse futuro? Ele dá uma ideia. É muito etéreo. Agora, o que os espíritos fazem lá? Coisas muito grandes, grandiosíssimas, que nós aqui nem imaginamos. Você já imaginou o que é construir um sistema solar? Ou dirigir a construção de um sistema solar? Você não imagina isso, nem eu. Então, esses espíritos fazem isso, tá, gente? Por exemplo, tem espírito aqui na Terra que bolou a cenoura, o outro criou o tomate, né? O outro criou a couve, o outro criou a laranja. São tudo isso ordenado por mentes superiores, para dar o efeito que dá, de alimento, né? De sabor. Então, veja bem, vamos pensar sério, porque essa vida é transitória, ela vai passar rapidinho, daqui a pouco nós vamos ter que encarar essas realidades. Lá onde nossos sentidos humanos não alcançam, paira uma multidão de espíritos angelicais, cumprindo com harmonia as determinações do Criador para enaltecer e enriquecer a criação. Chegaremos lá um dia, com certeza, isto quando nossas visões se dilatarem e nossos sons se harmonizarem com a harpa do nosso Pai. A harpa é a criação. Eu tenho que me harmonizar com a criação de Deus. Tá? Então, nós vamos chegar lá, minha gente, mas temos que fazer esse movimento para chegar. Outro tanto não acontece com os do perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não, porém, apenas por uma parte limitada das suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser, e lhes chegam a ser o sensório comum, que é o próprio espírito. Embora de modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. O que ele está dizendo? Que quando nós desencarnamos, o perispírito leva essas sensações. E essas sensações são transmitidas ao espírito. Então, o espírito desencarnado, ele pode ter sensações muito ruins, né? Muito terríveis, com odores terríveis, sabe? Com posturas, né, que ele viveu aqui, que vão repercutir negativamente para ele agora. Então, ele vai ficar, o perispírito vai ficar muito denso, sabe? Ele vai ter pouca visibilidade lá no mundo espiritual, vai ver muito pouco e vai estar sujeito às intempéries do mundo espiritual de baixa densidade. Por exemplo, ele pode ser capturado por uma legião de espíritos do mal e ser ali o que hoje chama aqui de aviãozinho, né? Ser um aviãozinho do mal. Ele pode se tornar um ovoide, ou seja, comprimido, né? O perispírito é comprimido numa espécie de um ovoide e implantado em alguém, como um sentimento de vingança. Às vezes o espírito, a legião quer vingar alguém, ou então quer fazer dele um transmissor das ideias do encarnado ou do desencarnado, e ele fica nesse trâmite completamente estranho. É isso que nós temos que nos cuidar. Entender a legalidade da vida para que a gente haja nela com toda a soberania possível de termos. Então, quando a gente chega no mundo espiritual, que está acontecendo alguma coisa referente a isso, não adianta reclamar, porque a pessoa não se cuidou. Ela viveu em antros perigosíssimos aqui no mundo físico. Viveu com companhias extremamente desarvoradas espiritualmente. Se ele foi médium, ele foi um médium completamente entregue a serviço das sombras. Ele não se educou mediunicamente, ele não se educou enquanto um elemento, um ser social, um ser familiar. Ele impôs sempre as suas condições. Né? Eu só faço aquilo que eu quero. E às vezes não é bem assim. Às vezes você tem que renunciar a favor de uma harmonia. E a pessoa não faz isso. Bate na mesa, dá murro na mesa, né? Grita, desespera, dá ordem de uma maneira meio assustadora.
né? Então, isso tem que analisar, porque tem a repercussão lá no mundo espiritual. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto, nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Em apoio do que dizemos ao fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Então, quanto menos denso o espírito, mais eles ouvem a nossa voz, os nossos pensamentos. Mais denso, eles estão presos nas densidades deles. Então, eles precisam da fala. Menos denso, não. Eles estão mais, né, prontos para nos ouvir. Sabe o que é uma prece? É quando a gente conversa com a espiritualidade superior. Então, eles ouvem os nossos pensamentos e nos atendem quando é possível, ou da forma que precisamos ser atendidos. Então, a prece é isso. Eles nos ouvem em oração. Por isso a importância da prece. Além da gente elevar o nosso nível de consciência, nós ainda somos ouvidos pelos seus espíritos superiores que vêm ao nosso auxílio. Não é? Então, isso aí é interessante. Está, né? Aí uma transmissão pelo pensamento. Olha. Não precisa de fala, nós transmitimos por ondas. Esse é o grande futuro dos espíritos, que estão ainda nesse nível que nós estamos. Os espíritos superiores já fazem isso, mas nós que estamos nesse nível aí ainda pequeno, né, simples, nós temos que entender essas coisas que vão acontecer lá no futuro. Aqui está um grande olho, né? Pelo que concerne à vista, essa, para o espírito, depende da luz, qual a temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem as obscuridades não existem. Então, quando você vê pela alma, não tem nada escuro para você, está tudo claro. É, contudo, mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. A alma, ou espírito, tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. É natural, é justo isso. Né? Então, se eu estou aqui no mundo denso, a minha vista é de densidades. Se eu estou numa situação mais ampla, mais livre da densidade, a minha vista será o quê? Ela será para mais amplitudes. Então, veja que tem um caminho, né? Isso é que nós temos que entender. Você está sentindo o que é desencarnar? Você vai parar com esse negócio de morrer, não vai? Não vai ficar falando mais isso, não, né? Que fulano morreu, não. Né? Ciclano morreu. Não. Ela se liberta do corpo denso para novas oportunidades. Ah, eu estou chorando pela minha mãe, pelo meu pai, estou chorando pelo meu amigo, minha amiga. Faz isso não. Perde seu tempo com isso não. Liberte-os. E quanto mais você os libertar, mais você será libertado quando chegar a tua vez. Presta atenção nisso. Tá? Presta atenção nisso. Tem gente lá no mundo espiritual que fica, né, pedindo aos que estão aqui, para de pensar em mim, para de pensar na minha vida que eu vivi, já passou, deixa eu em paz, deixa eu viver meu caminho. Eu sei de um caso de um filho que 20 anos ficava obsidiando a mãe que tinha morrido. Um dia ele sonhou com ela. Ela falou assim: meu amigo, eu fui tua mãe só nessa encarnação. Me deixa em paz. Eu quero viver a minha vida. E a gente fica aqui prendendo, né? Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mateus 5:22. Então, Jesus disse isso. Né? Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. O que é um olho bom? Um olho livre das tensões da matéria, das sensações e das buscas perigosas, né, dessa materialidade. Tá? Aqui nós temos uma pessoa que está aurindo aquilo que o ambiente oferece a ele. Aurido do meio ambiente, esse simbólico varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo para o outro, os espíritos mudam de invólucro, como nós mudamos de roupa quando passamos do inverno ao verão, ou do polo ao equador. Quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre. Então, suas percepções se produzem como no comum dos espíritos.
Então, ele vai se revestindo do quê? Esse aí é um perispírito que está se formando, né? Com o quê? Com os fluidos ambientes de cada mundo. Tá? Então, um espírito vem aqui na Terra, ele é de outro planeta, ele vai se revestir do corpo, porque senão ele não ficaria aqui. Não lembra quando os astronautas foram à Lua, que eles usaram aqueles equipamentos, né? Aquela roupa? Porque tinha que se ajustar à gravidade da Lua, o máximo possível. A mesma coisa os espíritos. Quando eles chegam num mundo muito denso, eles têm que se ajustar à densidade. Mas eles não ficam no lugar, eles são muito leves. Então, eles têm que se ajustar. E a mesma coisa, se eu for para o mundo superior, eu tenho que me ajustar a menos densidade daquele mundo. Então, eu vou vestindo o perispírito que eu precisar quando eu transito de um mundo para o outro. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem, senão o que queiram ouvir e sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tomar ativas ou nulas as suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir, os conselhos. Uma só coisa são obrigados a ouvir, que são os conselhos dos espíritos puros. Está aqui, né? Vai ter uma hora que ele vai ter que ouvir o espírito que vai ajudá-lo, que é o mentor dele, né? A vista, esse é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros, conforme a categoria que ocupem. Podem ocultar-se dos que eles são inferiores, porém nos que eles são superiores. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão dos espíritos é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena. Independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que não são opacos, quanto à sua extensão através do espaço indefinido, do futuro e do passado depende o grau de pureza e de elevação do espírito. Então, ele está falando desse trânsito para o mundo espiritual. Como é que será a nossa visão lá? Como serão as nossas percepções? Eu vou ter que ouvir os espíritos superiores que vão me ajudar. Então, se eu chego no mundo espiritual e fui um homem aqui muito estranho, uma mulher muito estranha, com posições assim, meio que barraqueiras, né? Então, eu chego lá no mundo espiritual, eles vão me orientar. Então, se eu quiser, eu vou me dar bem. Se eu não quiser, meu amigo, eu vou ficar lá, né? Preso àquelas coisas do meu passado e tendo que evoluir, né? E tendo que crescer. Então, aí está a informação, né? Então, os espíritos fazem invisíveis ou visíveis para esses que estão lá no mundo espiritual. Vai depender muito da necessidade. Aqui se torna meio que visível, né? Então, vai depender muito, né? Então, ele fala, quando, nos primeiros instantes que se segue ao desencarne, né? A visão do espírito é muito conturbada, não é de uma forma assim mais clara, a não ser que o espírito tenha consciência do ato, né, e fez ótimas ações, então ele já chega lá completamente lúcido. Mas essa lucidez, né, vai demorar um pouquinho naqueles que não se preocupam, não querem se preocupar. Às vezes foram gênios aqui, gênios da música, gênios do teatro, gênios na profissão que ele exerceu, né? São pessoas assim, extremamente evoluídas no campo profissional, no campo intelectual, mas não são no campo moral. E lá no mundo espiritual, você tem que ser nos dois, tá? Então, guarde isso. Se você é um gênio aí intelectual, comece a buscar a genialidade moral também, tá? Objetarão, talvez, por toda essa teoria, nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, do instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos, e eis-nos informais de que ainda sofremos. Desta ou daquela forma será sempre sofrimento. Assim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Vai depender de cada um de nós, meu amigo, minha amiga. Então, o que esse estudo está trazendo para nós? Essas reflexões de Kardec. Cuide-se, cuide-se. É isso que nós temos que fazer. Você tem inimigo? Vai lá, transforme-o de novo em amigo. Porque só é seu inimigo porque foi seu amigo um dia. Se você tem uma postura sexual meio conturbada, aventureira, corrija-se. Se você gosta muito de bebida alcoólica, corrija-se. Cigarros,
se você gosta de drogas alucinógenas, se você gosta de falar palavrão, principalmente palavrão, que nos induz, né, a fixarmos a ideia só no palavrão, que a gente não consegue mais falar nada sem palavrão, isso no mundo espiritual só vai te trazer sofrimento. Só sofrimento. E você precisa ir para lá para ver? Pagar para ver? Não. Corrija-se agora. Então, aquilo que é vício em você, vício é aquilo que se repete sem a nossa, muitas vezes, a nossa condição de evitar. Já está tão impregnado em nós que a gente vai repetindo aquilo. As virtudes não, elas são suaves. Elas nos transformam suavemente em bons cooperadores, né? Em bons flutuantes aí nessa dinâmica da vida. Cuide dos teus vícios, elimina-os que for possível, né? Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós, muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um a origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? A gente tem estudado isso aqui nesse conjunto de estudos de lições espíritas. Nós somos os forjadores das nossas dores ou não. Nós é que somos forjadores delas, né? Sofrer é resolver-se. Quando se tem a perfeita distinção entre a bondade de Deus e os falares de homens infantis. Então, você está envolvido aí por muita gente, que às vezes falam coisas boas, mas às vezes são falas infantis, que te prejudicam na vida, certo? E aí, gente, aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos, porque passa, são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra. Certo, já não sofrerá mais de gota, nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos, que nada ficam a dever àqueles. Então, você tem aí o caminho do meio, e tem os caminhos das beiradas. Para você chegar a ser um espírito suave, delicado, você tem que aprender aí no caminho do meio, que te leva a essa situação aí de paz, de harmonia e de reflexões profundas. A das beiradas pode te engastalhar por aí. Pense nisso. Pense seriamente nisso. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Porque quanto mais livre estiver da influência dessa, ou, por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se da influência desta desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas desse mundo a importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, não mais sofrerá a influência. Olha que recado lindo de Kardec, gente. A informação está dada. Mas será que eu quero essa informação? Será que isso me move, né? Me dá vontade de aprender e de seguir? Se você é meio agitado, ansioso, ansiosa, sabe? Daquelas pessoas que querem que tudo aconteça no seu tempo. Não, não faz isso. Isso só te prejudica. Porque tudo tem o tempo certo. Entra no ritmo da vida, que você vai ver que você dá conta de tudo. Xingando, falando palavrão, né? Gritando, nada disso. Isso não vai te levar a nada, pelo contrário, só vai te jungir às frequências negativas. Eu quero, eu posso, eu consigo. Essa é a frase. Tá? Guarde isso. Eu quero ser melhor, eu posso ser melhor, eu consigo ser melhor. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável
eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Interroguemos aos milhares de espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais, estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos e sobre esse aspecto. Não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares, os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Então, há uma Kardec fala que ele fez um estudo sobre esses espíritos, né, que foram para o mundo espiritual, para observar as mudanças que eles fizeram, né, nas suas ideias, nos seus sentimentos, né? Então, a gente tem que entender, né? Temos que deixar a vulgaridade da vida, partir para uma vida mais soberana, mais livre, mais pura. É isso aí. Um local da espiritualidade, né? Que a gente vê os espíritos aí buscando, trabalhando, crescendo, se alimentando de boas frequências. E então, ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram, cujas consequências experimentavam, que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Depois de Kardec ter feito as experiências dele lá, os estudos dele. Deduz-se daí que, aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram, que, portanto, só de si mesmo se devem queixar, quer neste ou no outro mundo. Aí, eu quero ser livre, eu quero ser vitorioso, então isso depende de mim. Então, o que ele faz é que deduz-se daí que aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram, que, portanto, só de si mesmo se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste. Então, meu amigo, está muito explicado, né? Assim, a gente não tem mais dúvidas sobre o mundo espírita. Como é que é a vida lá? É claro que tem as variações das individualidades, né? O que é cada um. Mas, é mais ou menos, ele deu uma ideia do que seja a vida no mundo espiritual. Agora sem as fantasias, agora com a realidade, né? Então, você observa aí que há muito que a gente pensar, que a gente modificar dentro das nossas conotações do existir. O existir está consolidado. Existimos. Nós existimos. Não precisa bater no peito para falar que existe. Nós existimos. Todo mundo sabe que a gente existe. Cada um de nós. Agora, como é esse existir? É aí que você tem que definir. Eu vou ficando por aqui. Um abraço muito grande para você que esteve conosco. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de trabalho e de estudos e a gente vai se encontrando em outras oportunidades. Fique com Deus. Até lá.